Cuidado ao forçar seu cérebro a fazer coisas difíceis. Isso é meio contraditório, né? Porque em meio a tantas pessoas dizendo para você sempre forçar o teu cérebro a fazer coisas difíceis, para justamente desenvolver ele. Isso é sim algo bom de ser feito, só que exige um certo cuidado para você não forçar demais o teu cérebro a ponto de você simplesmente se frustrar muito rápido. E aí eles vão continuar dizendo, mas se você se frustrar, não pare, continue forçando até que isso se torne natural para você. Só que você precisa entender qual é o nível de frustração que você está pronto para passar agora, para entendendo isso, você conseguir ir aumentando essa capacidade de frustração. E eu vou pegar um exemplo aqui muito claro, que eu acho que vai ficar fácil de você entender. Eu comecei a praticar jiu-jitsu em 2023. E eu me lembro que cada aula que eu ia era realmente algo muito desafiador para mim. Porque eu nunca fui, desde a minha infância, eu nunca fui o tipo de pessoa que se mete em briga. Eu nunca fui aquela pessoa de ficar mexendo com os outros. E mais do que isso, eu acabei tendo alguns traumas de infância por presenciar brigas de familiares. E era algo com muita frequência. Era algo que, vamos dizer assim, todo final de semana havia briga dentro da minha casa. Por causa de bebida alcoólica, principalmente, mas também pela falta de dinheiro. Daí vem essa vontade toda que eu tenho de realmente construir riqueza para não passar por nenhuma necessidade financeira. Mas isso daí é papo para outro vídeo, história para outro vídeo. O ponto aqui é, eu presenciei muita briga na minha infância, na minha juventude, e eu acabei me tornando uma pessoa que não gosta disso. Eu tento manter o máximo possível sem brigas, sem me envolver em brigas, porque no momento que isso acontece, eu mesmo não consigo me controlar. Então é diferente de uma pessoa que tem esse autocontrole de briga e vai ali, vai talvez só imobilizar a pessoa e vai terminar a briga ali, vai parar por ali. Eu não consigo. O meu impulso é muito mais forte. Aliás, era até eu entrar no jiu-jitsu. Nas primeiras aulas que eu tive de jiu-jitsu, eu pude perceber isso, que eu tremia demais, eu forçava muito. E antes mesmo de ir para as aulas, eu já começava a sentir aquele nervosismo. É tipo aquele frio na barriga que dá quando você é jovem e vai para o colégio, os primeiros dias de aula, sabe? Era exatamente isso que eu sentia. Mas eu entendi já, por ser adulto, eu entendi que aquilo dali era um nervosismo que eu estava passando, eu precisava passar por ele. Ó, aí vem a questão de forçar as coisas difíceis. Eu levei isso ao pé da letra, porque para eu tomar essa atitude era algo muito forte e muito difícil de ser feito. Então eu realmente estava forçando muito ali o meu cérebro a fazer coisas difíceis, que é o que todo mundo fala para você fazer. E em parte está certo, mas nós vamos chegar nesse ponto. Então nas primeiras aulas eu comecei a perceber isso, que eu me sentia muito nervoso. Era realmente algo que me deixava muito desconfortável e em vez de ser algo prazeroso ali, de eu estar aprendendo uma habilidade nova, estar aprendendo algo novo, era totalmente o avesso disso. E até que eu cheguei para o professor um dia e comentei com ele sobre isso. Falei, olha, mestre, eu me sinto assim, assim, assim quando venho para cá, isso é normal, vai passar, como que foi para você e tal, para tentar ter, né, essa experiência de outra pessoa. E ele falou, cara, isso é realmente normal, isso sempre vai acontecer, isso acontece comigo até hoje, eu luto há mais de 15 anos, e ele disse, geralmente acontece quando eu vou para outra academia, quando eu vou visitar outras academias, quando eu vou treinar com pessoas diferentes que eu não conheço, porque eu estou me colocando em um ambiente que eu desconheço. Então eu sinto um certo nervosismo ainda até hoje, isso sempre vai acontecer. E a partir daquele momento eu entendi também, eu falei, pô, realmente, então é essa questão de eu me familiarizar mais aqui, mas além disso, é também uma questão de ser um ambiente novo. E a partir disso e a partir disso eu continuei indo mesmo sentindo esse certo desconforto. E eu fui notando que isso não passava, não diminuiu com o tempo. E eu falei, então deve ter alguma coisa errada aqui, não é possível. Eu comecei a entender que eu estava forçando mais do que eu deveria. Eu comecei a entender que eu ficar batendo na mesma tecla e tentando tornar aquilo dali algo natural estava sendo mais complexo do que simplesmente forçar o meu cérebro a fazer coisas difíceis. Então eu tive que entender isso, eu tive que entender que, ok, eu devo forçar meu cérebro a fazer coisas difíceis, a aprender coisas difíceis, só que eu tenho que fazer isso de uma forma que não force demais a ponto de eu querer desistir. Porque em diversas vezes, em diversas situações, eu pensava comigo, caramba, eu vou parar de ir porque eu não me sinto bem, não está me fazendo bem. Isso daqui está me deixando mais nervoso e gerando até mesmo uma certa ansiedade
do que me fazendo bem e fazendo eu ficar feliz em estar indo para a academia e estar indo treinar. Porque se você já treinou jiu-jitsu, você sabe, é algo muito difícil de você realmente aprender. Porque ele exige treino constante, ele exige que você esteja todos os dias fazendo a mesma coisa, para que você entenda como que aquilo dali funciona, como que aquela posição funciona, como que você vai se defender daquela posição, as formas que tem para se defender daquela posição, e com o tempo você vai pegando isso. Então leva realmente um período bem mais longo do que o normal. Só que eu já havia estudado sobre hábitos e comportamentos, então eu sabia que eu precisava tornar aquilo dali mais fácil, se eu quisesse continuar. Então o que eu fiz foi realmente tentar me familiarizar mais, passando mais tempo ainda praticando aquilo. Eu precisava deixar aquilo dali mais fácil, eu precisava deixar aquilo dali algo que para mim já fosse normal, algo que para mim já fosse mais natural. Então você vê, não se trata de você forçar o seu cérebro para fazer coisas difíceis. Se trata de você pegar o que é difícil, transformar ele em fácil e então começar a habituar o teu cérebro com isso e ir aumentando gradativamente esse nível de dificuldade. Isso você vai encontrar em livros de hábitos, em estudos sobre hábitos, sobre comportamentos. Quanto mais fácil é o comportamento, mais fácil vai ser dele se tornar um hábito. E quanto mais difícil ele for, o comportamento, mais difícil também vai ser dele se tornar um hábito. Então isso é lógica. E não adianta nada, então, você ficar forçando fazer algo difícil, se você não gosta, se você não se sente bem, e mais do que isso, se você não consegue fazer aquilo dali. Então você precisa encontrar uma forma de tornar isso mais fácil e mais acessível para você. E voltando para o jiu-jitsu, o que eu fiz nesse tempo? Eu comecei a pegar aulas particulares. Eu peguei aulas particulares porque assim, o professor ali, o mestre, ele vai entendendo o que você precisa, ele vai entendendo o nível que você está. Não que nas aulas em grupo eles também não façam isso, eles fazem, só que existe essa questão de eles terem que passar uma posição, terem que compartilhar um ensinamento, você precisa fazer aquilo dali. Então se você não está no nível daquilo dali ainda, se você não se sente bem, não se sente confortável, não consegue absorver aquele conhecimento, não adianta nada, vai ser mais difícil ainda para você. Então, com as aulas particulares, eu fui começando a entender mais as posições, começando a praticar mais repetição, porque é isso que vai fazer você aprender também. Então, é a repetição que vai tornando isso mais fácil. E além disso, eu comecei também a praticar em casa, sozinho. Dessa forma, eu fui aumentando o tempo que eu passava praticando esse esporte, eu fui aumentando o tempo que eu passava fazendo as posições, entendendo as posições e entendendo os movimentos, para ir deixando isso mais familiar e mais natural. E só a partir de alguns meses fazendo isso é que eu fui entender e fui começar a ficar mais tranquilo e mais natural em ir para os treinos. Foi começando a se tornar algo mais proveitoso para mim e algo que eu realmente gostava de estar fazendo. Coisa que no início, nos primeiros meses, talvez aí nos primeiros 6 meses, 8 meses, foi realmente algo bem desafiador e eu sempre sentia esse nervosismo. Eu me lembro bem, eu comecei em 2023, só depois de cerca de 8 meses depois é que eu fui começar a me familiarizar e me sentir mais à vontade treinando. A ponto de conseguir visitar outras academias, a ponto de conseguir entender e saber que, caramba, tá tudo bem aqui você apanhar, porque isso é mais do que natural, isso vai acontecer todos os dias, na verdade. Só que não era esse o ponto, não era questão de apanhar ali, porque todo mundo se respeita, né? Então você vai apanhar, só que com respeito. Mas o ponto principal para mim, era esse contato físico. Era essa aversão que eu tinha de contato físico. Eu não gostava disso. Sempre me mantive em distância de problemas nesse sentido, de problemas de contato físico, que exigia discussão, briga, por causa desses problemas que eu relatei aí no início. Mas eu entendi que eu precisava mudar isso. Só que não adianta nada, como eu disse, você forçar o teu cérebro a fazer algo que você não gosta, ou talvez algo que já é um trauma para você, já num nível em que qualquer pessoa, ou num nível em que uma pessoa que não tem nenhum problema faça. Então tornar isso mais fácil, tornar isso mais natural e mais acessível para você é o ponto principal aqui. Então cuidado ao forçar o teu cérebro a fazer coisas difíceis. Porque se você tentar forçar ele a um nível que você não está preparado para aquilo, só vai te frustrar mais e pior ainda, pode acabar te trazendo um trauma ainda maior caso você tenha algum. Então é importante você entender essa regra do mini hábito e tornar o difícil fácil. Quando você faz isso, você vai sim poder colocar o teu cérebro em um ambiente de coisas difíceis, de situações difíceis, só que você vai estar transformando aquela situação em algo fácil, para você ir aumentando ela gradativamente a ponto dela se tornar mais natural e mais comum para você. Então, faça isso. Se você tem algum objetivo, se você tem algo em mente que você acha que é muito difícil, ou se você simplesmente quer aprender alguma coisa nova, uma profissão nova, uma habilidade nova, um esporte novo, um idioma novo, comece tornando ele fácil. Faça isso. Tente entender o que eu posso fazer aqui para tornar fácil.
Um exemplo muito bom disso é o hábito de leitura. Tanto que nesse livro sobre mini hábitos, ele passa justamente esse comportamento de leitura para você tornar ele o mais fácil possível. Então ele fala para você ler apenas 2 páginas ou 2 minutos. Então, dependendo do exercício ou da atividade que você vai fazer, isso também é muito bom para a academia. Em vez de você pensar, vou lá treinar 1 hora, quando você sequer tem esse hábito de treinar, ou quando você até mesmo nunca treinou na sua vida inteira, nunca entrou numa academia, em vez de pensar, vou lá me matricular, já vou começar a fazer os treinos. Vou lá no CrossFit, já vou começar a fazer ali os treinos deles. Em vez de pensar em fazer isso, pense em, vou para a academia, vou fazer 2 minutos de esteira. E tá tudo bem, não adianta, você pode até pensar, pô, caramba, mas aí as pessoas vão ver eu chegando lá, ficando 2 minutos e indo embora. A ideia aqui não é você pensar nas outras pessoas, é você pensar e manipular o seu próprio cérebro, é você fazer ele entender e acreditar que você vai ali para fazer apenas 2 minutos. É quebrar essa barreira de ser algo difícil, é tornar isso fácil. Quando você estiver ali, você faz ali, digamos, os seus 2 minutos, tô aqui 2 minutos, então vou fazer 5, vou fazer 10. Desses 10 minutos passados, você pode pensar, vou fazer então aqui um treino leve, vou começar com alguma coisa mais leve. Um instrutor que tem na academia, pega um treino da própria academia e começa a fazer isso de forma leve. E até mesmo os pesos da academia, em vez de você começar pegando algo já mais pesado, mesmo que você aguente fazer, comece pegando algo mais leve para você não sentir tanta dor na primeira semana. Enfim, acho que deu para entender, né? Que em vez de começar já fazendo algo num nível mais difícil, ou mesmo que seja um nível normal, só que normal para uma pessoa que já treina, comece tornando isso ainda mais fácil, comece tornando isso algo irrecusável de ser feito. Irrecusável de ser feito é o seguinte, é só uma série de 10 repetições aqui com um peso de 3 quilos? Pô, um homem adulto consegue fazer isso. É só 10 minutos aqui caminhando na esteira? Uma pessoa adulta consegue fazer isso. Só 2 páginas de um livro? Qualquer pessoa adulta consegue fazer isso. Ou então é só 2 minutos lendo livro? Qualquer pessoa adulta consegue fazer isso. Entende? O ponto é você tornar o que é difícil fácil. E aumentando isso gradativamente. Assim você vai conseguir sempre ir colocando o teu cérebro para fazer coisas difíceis, em situações difíceis e habituando ele nessas situações. E dessa forma você vai expandindo a sua zona de conforto. Não adianta nada a sua zona de conforto ser do tamanho... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui. Não adianta nada a sua zona de conforto ser desse tamanho e você querer se arriscar em algo desse tamanho. Olha a diferença disso. Isso daqui não faz sentido, isso daqui para você é natural, isso daqui para você é algo totalmente fora da sua zona de conforto. Você pode tentar puxar, você pode tentar sair da sua zona de conforto, só que a barreira disso daqui, a frustração para isso daqui, a barreira vai ser tão grande que vai ter um elástico te puxando de volta para dentro da sua zona de conforto, e assim você nunca vai conseguir sair daqui. Então se torna muito mais fácil quando, em vez de você tentar sair disso para isso, você simplesmente tentar sair. Aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Tem mais um aqui, não tem? Cadê? Peraí que eu agora quero fazer esse exemplo aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, encontrei. Então se torna muito mais fácil você tentar sair disso para isso daqui. Alan, mas é quase do mesmo tamanho, se não for ainda menor. Vamos dizer que eu não tenho isso daqui, ó. Vamos dizer que é assim. Então se torna bem mais fácil você sair disso para isso. Porque aqui você quase não está saindo da sua zona de conforto. É uma pequena barreira que você começa a aumentar. Só que com o tempo você vai ver que essa parte aqui começa a se tornar a sua nova zona de conforto. E aí você passa para essa. Agora, sua zona de conforto começa a expandir um pouquinho mais. Até no momento que ela vai se tornar essa daqui. E aí você consegue ir mudando, você vai aumentando ela aos poucos. Sem se tornar algo tão difícil. Até chegar um momento em que você vai conseguir sair disso para isso daqui. Deixou de ser algo tão difícil assim. Olha a diferença de um para o outro. Olha o quanto você aumentou sua zona de conforto antes de chegar nessa daqui. Olha a diferença que se torna aqui. Então é isso que você tem que fazer sempre que você pensar em começar algo novo. Não é colocar o teu cérebro para fazer coisas difíceis sem entender o que isso vai causar no seu corpo e na sua mente. Mas agora que você entendeu que você deve sim colocar ele em situações difíceis, em aprender habilidades novas, só que de forma gradativa, vai se tornar muito mais fácil para você começar a aplicar isso e se manter isso no longo prazo e conquistar aí esse objetivo que você quer, ou aprender essa nova habilidade, ou expandir simplesmente essa tua zona de conforto. Esse foi mais um vídeo gravado do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias.
Esse aqui foi o vídeo número 61 e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um forte abraço e valeu!